Sejam muito bem-vindos ao Podtera, o podcast da Tera Telemedicina. Hoje é um dia muito especial, estamos terminando a nossa primeira temporada. E a mesa está vazia porque os convidados já estão chegando, eles estão bem ali, ó, todo mundo cheio de vergonha, com a ansiedade lá no teto. Mas vamos começar a chamar o pessoal? Vamos chamar um menino que veio da Bahia, lá de Una. Segundo ele veio de trem. Como? Eu não sei. Mas com vocês, representando o time de tecnologia, Wesley José. Cadê você, José? Tá aqui. Fala, pessoal. Eu vou explicar mais à frente essa história aí, né? Calma, tudo ao seu tempo. Mas tudo ao seu tempo, José, justamente. olha só, antes de chamar o pessoal, eu quero falar um negócio com você. Você foi a segunda pessoa a descobrir esse projeto de podcast da Tera. E você é o responsável por esse momento, né? Porque eu me lembro muito bem quando você chegou e falou: César, poxa, vamos fazer o pod da galera? Vamos reunir a nossa turma para poder falar um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho do nosso dia a dia, contar nossas histórias. Então, primeiro, obrigado, cara, porque a sua ideia foi uma ideia de ouro. Então, que tal, com grande estilo agora, você chamar o segundo convidado? Pode deixar. Quero primeiro agradecer a oportunidade, né? É algo extremamente novo. Eu jamais imaginaria participar de um podcast, pelo menos agora. Muito obrigado pela oportunidade. E deixa então, já que as honras tá comigo, deixa eu chamar o próximo. O cara que vai entrar aí, irmão, ele já vai entrar já no estilo, né? O nosso rei da piada de quinta, porque quinta categoria mesmo. Queria chamar o Vitão aí, nosso representante comercial. Vitão pros amigos, né? Porque pra mãe é o Vitinho. O famoso Vitinho. É o famoso Vitinho. Seja muito bem-vindo, Seja bem-vindo, Vitinho, Vitão. Vou tirar aqui o óculos agora, né? Com vocês agora, um convidado também muito especial, porque ele vai ser papai, né, José? Papai, justamente. Papai do ano de 2023, já vai nascer o nosso Pedrinho. Logo acompanhado de você, né, que foi pai recentemente. Agora exatamente. Se tornar pai no final do mês. Então, com vocês, o pai do Pedrinho, Everton Marques. Pô, acho que vale mais palmas, não vale não? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, Everton. Pessoal, é o seguinte, não tem pauta esse podcast, né? O José, ele sugeriu o dia de hoje para nós falarmos um pouco sobre cultura, falarmos um pouco sobre as nossas histórias, nossas dificuldades, o que nós passamos nesse período, né? Individualmente, cada um na vida pessoal, na vida profissional. Eu acho interessante, José, você trazer para quem está nos assistindo e nos ouvindo também, né? Porque quem está nos acompanhando pelo YouTube está vendo tudo que está aqui na mesa. Mas quem está pelo Spotify não tem noção da mesa bonita que vocês elaboraram isso ontem, né? Trouxeram essa ideia. Então, eu acho que faz muito sentido contar um pouquinho do porquê disso aqui, né? Basicamente, por mais que estejamos sem pauta hoje, né? A nossa rotina ela não é assim, a nossa rotina ela é bem elaborada, ela é bem planejada. Mas isso também reflete um pouquinho, né? Essa falta de pauta. Não é algo que veio assim propositalmente. A gente acabou falando assim, vamos fazer sem pauta, né? Então foi algo que acaba levando um pouquinho da nossa essência, né? Que a gente não combina nada que a gente vai falar com o pessoal, que a gente vai falar com o Vitor, que eu vou falar com ele durante a semana. Obviamente tem pontos que eu quero sempre tratar com o Vitor ou com o Everton. Mas assim, a maioria, né, da nossa relação, os meninos estão aí. Então eles podem me desmentir. Mas a maioria da nossa relação ela é espontânea, né? A gente exerce esse cuidado um com o outro. Então, o que tem aqui em cima da mesa é um pedacinho de cada um, né? Então a gente tem aqui um pedaço do escudo do Capitão América, que representa muito o Everton pra mim. Então tem o Baby Groot aqui. O Vitor fez questão de trazer o troféu dele de vendedor nota 10. E tem um martelo do Thor ali também, mas a nossa mesa é basicamente assim, isso representa um pouquinho a gente, né, do que a gente gosta, do que a gente é meio fã, assim, e representar também que, assim, a gente gosta de filmes, a gente gosta do universo Marvel, DC também, tem sempre aquela discussão, Marvel ou DC, eu particularmente, né, deixa até aqui, eu prefiro a DC. Marvel. Tudo bem, acho que separa os garotos dos homens. mas basicamente é isso. Então a gente teve o cuidado de trazer esses elementos que lembram um pouquinho da gente, né? Da nossa essência. Acho que foi basicamente Quero isso. começar, José. Já te agradeci, mas eu vou agradecer novamente, porque esse momento aqui é muito especial, porque nós temos você hoje representando
o time de tecnologia, temos o Everton e o Vitor representando o time comercial, mas a Terra ela é composta por muitas outras pessoas. Então, já deixar aqui um abraço para o pessoal que nos ajuda na contabilidade, no marketing, no administrativo, no financeiro, os nossos médicos. A Terra é formada por muitas pessoas e eu acredito que hoje aqui com vocês nós vamos poder transmitir um pouquinho do sentimento que é a Terra, o jeito Terra de ser. Então, vamos começar falando logo dos livros, né? Porque você esqueceu de mencionar os livros que estão aqui. Everton, conta um pouquinho da história do livro na empresa, então, e como você... Eu lembro que nós começamos o projeto de leitura quando você ainda estava de férias, você chegou e se deparou com esse novo universo na empresa. Então, conta um pouquinho da sua experiência e vamos aproveitar, já que cada um trouxe o livro que mais se identificou nesse período, cada um fala um pouquinho da sua leitura, da sua história com o livro, com o que aprendeu. Começando com o Everton. Bom, o projeto inicial, eu tava de férias, né? Aí tô vendo o pessoal comentar no grupo sobre leitura, citar alguns autores e tudo mais. Eu falei, cara, o que tá rolando? E aí já fiquei por dentro, que tava rolando a leitura. E voltei, a gente tava lendo o livro que o Vitor tá ali, com Inteligência Emocional, do Jeb Blount. E aí eu já peguei já o finalzinho do livro. E quando eu comecei a ler o livro depois, né, e tudo mais, vi que se encaixava perfeitamente em momentos da minha vida ali, em questão de emocional, né, controlar a emoção na hora da ligação, até no âmbito pessoal também. E aí na empresa foi se criando uma cultura de leitura, né? A gente foi se aperfeiçoando, foi querendo conhecer mais, foi querendo se aperfeiçoar mais, porque éramos pessoas, em questão de venda, em questão de comercial, pessoas cruas. Então, quando a gente começou a ter visões de outros autores, de outras pessoas, referente ao nosso meio no dia de trabalho, né, o que a gente estava fazendo ali, abriu muito a cabeça. E aí depois veio também a questão das apresentações para a gente reforçar, né, o conteúdo que a gente estava vendo, o conteúdo que a gente estava lendo. E hoje a gente chegou num nível, né, que a gente olha algumas apresentações, faz a leitura de alguns livros e fala, pô, esse cara podia ter abordado melhor esse ponto aqui, pô, essa apresentação não foi tão boa. A gente já faz uma avaliação própria e mais apurada mediante a experiência que a gente ganhou nesse tempo na empresa, né, com as leituras. E eu já tinha o hábito de ler particularmente, eu sempre gostei de ler muito, mas abriu um leque pra mim de outros conteúdos, outras coisas, outros livros. Justamente esse ponto, né? Tipo, você chega, eu, por exemplo, não tinha muito esse hábito, né? Eu lia um livro ali, outros livros ali e tal, mas eu nunca li na quantidade que eu leio, tanto dentro da Terra. Então, quando o César me falou, ele me apresentou a proposta, né? Ele falou assim, ó, isso aqui faz parte da cultura da empresa. Eu falei assim, caraca, nossa. Porque isso é um incentivo, né? Porque, querendo ou não, você tá ali todos os dias lendo, é um incentivo pro cara, pô, pegar outro livro e falar assim, pô, esse livro aqui foi legal. Por exemplo, esse livro aqui, Atos pelo Encantamento, foi legal pra mim. Então, pô, eu vou procurar outros livros que talvez sejam legais também pra acabar lendo. Pra mim, o orgulho é o Vitor, cara. O Vitor não lia nem uma descrição do Instagram. E aí... O livro, ele fazia a leitura da figura, né? Via o famoso lia as figuras. Pô, adorava um Turma da Mônica que só via as figurinhas. E aí, hoje, o Vitor é um grande leitor, um dos que melhor domina o conteúdo dentro da empresa. Só falta ler um livro de piadas boas. Vitor, olha só, tá difícil. eu acho interessante, já que o Everton deixou esse gancho, passar pra você, porque é o seguinte, você foi o primeiro a fazer uma apresentação na empresa. E eu lembro que naquele momento foi muito legal a nossa abertura de 2023 na empresa, a reunião que nós fizemos. Sim. Então ali eu trouxe algumas imagens do passado contando a história da empresa e algo que me impactou muito foi ver uma apresentação sua que foi feita em cartolina. Foi triste. Você ali tinha dificuldade em lidar. O Everton falou muito bem aqui desse processo que você teve Sim. de começar a ler. Você também evoluiu muita coisa em relação à apresentação, migrou da cartolina para um PowerPoint e vem se destacando cada vez mais nas suas apresentações. Como é que foi esse processo? Como é que você enxerga esse processo, Vitor, na sua vida pessoal Sim. e na vida profissional? Assim como os meus colegas mencionaram, Que voz. todos eles já tinham essa cultura de ler, de fazer essas leituras. E quando esse projeto iniciou, eu não tinha o hábito de ler, de fato. A gente está falando um tom de brincadeira, mas é uma verdade. Não tinha esse hábito. Então, para mim, inicialmente foi algo bem difícil, porque precisei sair da minha zona de conforto, do que eu estava acostumado, mas com o tempo, não é à toa que eu escolhi o primeiro livro que nós começamos a ler, porque
desenvolveu muito, abriu meus olhos para muitas coisas, consegui aprender coisas tanto para o trabalho, tanto para a pessoal, porque esse livro, que é o Inteligência Emocional, você agrega a sua vida inteira para a sua área, todas as suas áreas que você tiver. Se você ler sobre esse livro, independente se for de vendas ou não, você vai agregar. Então, eu recomendo até vocês, se vocês puderem ler, vou estar apresentando aqui para vocês, Jeb. Esse livro é muito interessante, então, que de fato vocês possam ler. E eu fiquei muito emocionado quando o César, nessa primeira reunião, mostrou essa foto, porque às vezes a gente esquece um pouco da essência, né? A gente, às vezes, está num tempo tão imediatista que a gente esquece um pouco do que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, e ver aquela foto, e já do mais de 2 anos, né? Foi em 2021, janeiro de 2021, então 2 anos já, parece que foi ontem, sabe? A apresentação na cartolina, que o César segurando a cartolina de um lado, eu de outro, apresentando, e você vê quanto tempo a gente às vezes pode se adaptar. No início eu falava assim, o Everton, craque de PowerPoint desde o início, eu falava, você não tem computador, eu não sei fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou dar meu jeito. Sempre muito reativo, né, cara? Sempre. Então, eu vi que precisei também quebrar isso na minha vida, porque, a gente tem que se adaptar. Eu não julgo o Vitor nessa parte, né? É porque, assim, quando é proposto pra gente fazer alguma coisa que não é da nossa... que não é da nossa história fazer, como a gente já... algo novo, então a gente tem realmente essa questão de... a questão do Vitor, né? Eu até tratei um pouquinho da reatividade, mas a questão do Vitor não era que ele era... eu vejo que ele não era reativo em não fazer, mas ele era reativo em ele não acreditar em si mesmo, né? Então eu acho que o livro, quando a gente vai lendo, vai abrindo um leque de possibilidades. Aí abriu também esse leque, mas esse leque na cabeça do Vitor e tal, acabou trazendo esse soft skill, né, cara? Que você saber mexer com PowerPoint é até um ponto, mas agora você saber fazer uma apresentação que cative, que prenda as pessoas, já é outro ponto, entendeu? Foi isso que a gente foi desenvolvendo muito bem ao longo das apresentações, porque os temas, os tópicos foram se aperfeiçoando. Primeiro foi da cartolina para o PowerPoint, e depois do PowerPoint para uma dinâmica, de uma dinâmica para um vídeo, de um vídeo para um outro modelo de apresentação. Então, assim, a gente foi aperfeiçoando cada ponto, e hoje a gente só consegue dar feedback internamente, tipo assim, pô, o seu domínio do conteúdo foi ótimo. E a gente vai mais nas partes técnicas, né? Por quê? A gente já tem o domínio, de fato, do conteúdo que tá ali, a gente já pegou o jeito, e agora a gente está trabalhando postura, está trabalhando outros pontos. E esse livro aqui, já pegando gancho, Objeções também, do Jeb Blount, que é um autor incrível, ele, na época que a gente leu ele, a gente estava com uma dificuldade muito grande de reverter algumas situações em negociação. A gente parava muito em preço, a gente parava muito em tempo, a gente parava muito em certas situações que as clínicas e hospitais eles vinham trazer a demanda, e a gente não sabia passar essa barreira. A gente batia muito na tecla com o Vitor em questão de, tipo assim, ele acabava se tornando amigo, né, dos convidados, amigo das pessoas que estavam do outro lado, e não avançava para um fechamento. E aí o Jeb, ele é muito direto, ele parece que tá falando diretamente contigo. Ó, exatamente. Você tá passando por essa situação. Porque tem livro que é chato, né? O cara fica narrando, às vezes, por exemplo, eu não gosto particularmente de alguns livros que ele tá narrando uma história e tal, ele não consegue me prender, mas o Jeb parece que ele tá assim, ó, tá tendo uma conversa como a gente tá tendo aqui. É muito realista, né? Tá trazendo temas ali do que você tá vivendo Justamente. ali no seu dia a dia de trabalho. Ele não é irreal, não é tipo assim, 10 tópicos para você mudar suas vendas. Exatamente. Não. É a situação que você tem e como você pode reverter ela. Eu quero puxar aqui um ponto que o Everton acabou de levantar, mas antes eu quero falar de novo pro Vitor, porque eu não me canso de... Vocês sabem disso, quanto eu gosto de falar. É verdade. E agora eu quero trazer aqui, Vitor, para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo mais uma vez, o quanto você é importante para a Terra. Porque através da sua vida, eu vejo o quanto no dia a dia você vem evoluindo, né? Você... Como o José levantou, às vezes você é um pouco reativo, mas todos nós temos questões e pontos na nossa vida. Mas o principal é que você escuta. Você escuta, você compra a ideia, mesmo às vezes achando aquela situação um pouco desconfortável. E a evolução, a sua evolução é clara. Tanto é que isso aqui está representando, o seu troféu vem representando aqui o que você vem exercendo ao longo da sua vida na Terra. Então, mais uma vez, muito obrigado. Você é uma pessoa muito especial para nós. Todos nós aqui temos muito a aprender com você. E que o meu desejo é que você continue
mantendo a cabeça aberta para as propostas, porque é o que eu falo para você todo dia, cara. Seu futuro, cara, o céu é o limite para você, entendeu? Mas eu acredito que tudo isso também fez parte da cultura que nós juntos estamos construindo na Terra. Sim. Então, como o Everton levantou o ponto de cultura, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todos vieram de empresas diferentes, todos tiveram... Inclusive, foi você que levantou esse ponto para mim, mais cedo hoje. Vê lá, hein? Todos vieram de empresas diferentes, tiveram experiências, alguns aqui já trabalharam em mais de um lugar. Como é que foi para vocês? E aí eu acho que seria interessante, Everton, começar por você. Por quê? O Everton, ele tá na Terra desde praticamente quando a Terra começou. Então, o Everton, ele acompanhou todo o nosso processo de crescimento, nosso processo de mudança. E, não sei para vocês, o processo às vezes é um pouco doloroso. Então, aos pouquinhos nós fomos melhorando, nos adequando. Não somos uma empresa perfeita ainda, temos muito a melhorar, né? Temos muitos ajustes ainda a serem feitos, mas acredito que nós estamos no caminho certo, olhando os nossos resultados. Então, Everton, vocês que vieram de outros lugares, como é que foi o impacto da nossa cultura e como você vem enxergando, Everton, o nosso processo no decorrer dos últimos anos? Como literalmente desde o início, eu pude ver a construção de todas as coisas. Né? Eu diria que você participou da construção. Nós todos Exatamente. participamos até hoje porque a gente vai se inovando. Mas no início realmente era... Tinha aquela cartilha de vendas, vamos colocar assim, falando da minha função hoje. Tinha aquela cartilha de vendas. Porque eu cheguei na empresa para uma função, tinha outras questões também a se resolver dentro e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui progredindo na área comercial, junto com a Mayara. E aí a gente foi se desenvolvendo em cada área. E chegou um ponto na empresa que a gente deu um start e falou, cara, a gente tem que estabelecer algumas coisas. Porque a gente, de início, a gente dá aquela arrancada de força. Porque tu parte do zero, é igual carro. Primeira marcha, segunda marcha, terceira e vai embora. Então a gente estava começando a engatar coisas, a gente estava começando a conhecer coisas, a construir coisas dentro da empresa. E aí quando a gente chegou em pontos, a leitura foi um pouco mais adiante, mas chegou em pontos de leitura, em pontos de horário, entender porque o horário ser pontual é crucial para as situações da nossa vida, entender a ambientação, a troca de, tipo assim, a preocupação, entender que tem até lá tinha o nosso tapete que a gente vai atualizar, eu creio, daqui pra dentro é só sorrisos. É um negócio assim. Deixa tristeza do lado de fora. Por quê? Porque ali a gente transformava o ambiente. Um ajudando o outro, colaborativo. A gente nunca teve uma questão de competição. Apesar da competição, às vezes, fomentar uma coisa, o companheirismo... Uma parte de competição, sim. Isso. Mas o companheirismo... Mas aquela mais saudável, não, claro. Sim, não é... Porque se não existe competição, às vezes o cara fica estagnado, né? O cara fica... incomoda. Tu fala assim, tu tem que fazer isso pro cara, o cara, tu sei que tem que fazer isso. Então não tem muita competição. Então quando você estabelece metas, estabelece premiações, né? Que a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Acho que você acaba motivando o cara também. É como um time de futebol. Os 11 em campo são titulares e tem as reservas que estão brigando pela posição titular. Então, assim, tem a competição interna, mas é sempre em prol da empresa. O bom é que a gente comprou a Terra em si. Pelo menos eu, no início, quando o projeto me foi apresentado, que me foi falado, eu falei, cara, isso tem futuro. Porque as pessoas daqui são pessoas íntegras, são pessoas confiáveis, são pessoas que têm uma mente lá na frente. E eu creio que isso aqui, pode construir. Teve pessoas que vieram com a gente, muitas pessoas passaram pela gente e não compraram, ficaram pelo meio do caminho. E hoje é um privilégio poder estar aqui na mesa com vocês, realizando, é um sonho, um desejo, um objetivo de estar fazendo um podcast. A gente tem outras coisas a galgar. Mas isso tudo só foi construído pelas bases que a gente foi trazendo no meio do caminho, que foi a cultura sendo estabelecida, né? Você, José? Eu acho que dos meninos aqui, eu acho que eu trabalhei em outro lugar antes de trabalhar na Terra. Então, o que eu recolhi de experiência foi conforme vivência, mas não de lugares, né? Como os meninos aqui, os meninos às vezes têm mais de um lugar que eles trabalharam, enfim. Mas, cara, eu acho que as coisas tendem a isso, né? Hoje com a internet, hoje com a tecnologia presente, eu acho que a gente está começando a rever coisas, e não só da parte dos colaboradores, como na parte também dos próprios donos, né? Eles estão vendo que às vezes dá para assemelhar ali uma nova cultura à produtividade. Você acaba impactando o colaborador, fazendo com que ele reflita sobre os resultados dele.
Então eu acho que tem muito disso. Então eu acho que essa parte de incentivo, né, eu acho que a Terra domina muito bem. Tá aí o Vitão, que vai pro deserto do Atacama. Mas tudo fruto do esforço, do trabalho dele, da dedicação. Eu falo que ele vai pro deserto do Atacama porque ele ganhou isso de premiação da Terra. A Terra premiou o Vitor por conta das vendas que ele fez, por conta da dedicação que ele teve. Então eu acho que isso acaba impulsionando, né, o colaborador. Então em outras empresas, talvez esse impulso não foi tão explorado assim, né? Então, mas eu vejo que com a tecnologia em si, como as pessoas vão compartilhando muito, as pessoas vão buscando muito, então as pessoas vão pesquisando e vão vendo que se eu fizer dessa forma aqui, implementar isso, né, talvez dê certo. O César, às vezes, ele traz uma proposta pra gente, galera, tem essa proposta aqui, se a gente fizer isso, talvez dê certo, talvez seja melhor pra todo mundo, e a gente vai em cima disso, né? Então, tem muito a ver com inovações, tem muito a ver com hoje. Eu acho que as empresas estão se atualizando, pelo que eu vejo no mercado. Hoje em dia eu não vejo mais aquela coisa mais tão presente, né? Aquela coisa tão rudimentar e tal. Mas eu vejo que foi muito difícil para mim, ainda mais inserindo uma nova área na Terra. Quando eu entrei na Terra, eu entrei na área que eu estou estudando na faculdade, na área de tecnologia e tal. Então, eu vejo que foi muito difícil para mim, o desafio profissional foi muito difícil, porque eu estava iniciando uma nova área, eu falei, cara, o que tá me aguardando e tal. Mas eu fui abraçado quando eu entrei. Então, assim, eu consegui assim, sanar algumas... É aquela coisa, você fala assim, eu não vou conseguir fazer isso. Mas quando tu vê que, cara, você consegue fazer isso, vai com calma, vai por parte, vai listando o que você tem pra fazer, você acaba conseguindo. Eu acho que, olhando pra você, eu acho que foi eu acho não, né? Tenho certeza que foi um baque de cultura da empresa que você veio pra Terra, porque... Olha o processo. Porque, sem citar nomes, mas porque você se portava de uma maneira e a gente via que, tipo assim, você saía um pouquinho do padrão de como a gente se portava dentro da empresa. Teve até algumas situações que a gente falou, pô, José, não precisa ser assim, não precisa ser formal. O José chegou num bate-papo e virou Senhor César. Eu falei, tava lembrando desse senhor. ponto. Eu falei, José... Não, porque o senhor... Porque o senhor... Não, calma, cara. calma. Não precisa ter senhor Educação, foi Conversando. educação. aqui. Eu sei que você é educado. Assim, Menos formalidade. assim, hoje aqui as pessoas veem o jeito desenvolto, né, do moleque que é Sarcasmo, passado entendeu? e tal. Mas assim, Não joga nem futebol. mas é isso, geralmente quando você chega em um ambiente, assim, o formal não tem erro, né? Às vezes você chega num ambiente sendo muito formal, e formal acho que pra mim, eu acho que não tem erro. Então não tem como você errar em ser formal, né? Então, mas tem como você errar em alguns ambientes, ter esse jeito mais descontraído. Então eu cheguei e o César falou assim, calma, amigão, pode ficar tranquilo. Falei, então, irmão, então vamos falar então, né? Fechou. Já que é pra Beleza. falar. Já que é pra falar, agora, mano. Vitor, vamos lá, cara. Voltando pra você, todo mundo aqui falou um pouquinho do impacto da cultura na empresa, com todas as experiências anteriores. Pra você, como é que foi essa realidade? Você chegou logo no final de 2020 na 12 de empresa, agosto de 2021. né? 21? Caramba, ele deu... E como é que 2020, foi? 2020? desculpa. Como é que foi esse processo pra você, Vitor? Bom, foi uma coisa bem legal, porque foi assustador e legal ao mesmo tempo. Porque eu vim para uma área onde eu nunca tinha trabalhado, nunca trabalhei com vendas, não sabia como vender, ainda mais conhecia pouco o que era o serviço, né? Telemedicina é algo que cresceu bastante, principalmente agora no período da pandemia, mas foi uma novidade para muitas pessoas durante esse processo. Então eu falei, eu tô indo vender algo que eu não conheço, algo que eu não sei, algo que eu nunca fiz, que é vender. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E realmente foi um processo inicialmente difícil, porque a gente tem que aprender, tem que correr atrás, mas com o tempo e com a vontade você consegue. Isso, o José acabou de citar esse exemplo também, que ele ficou um pouco assim, caramba, mas consegue. O Everton também passou por esse processo, viu e consegue. A gente consegue isso na nossa vida. Às vezes a gente coloca muitas barreiras em muitas coisas, mas se a gente focar, a gente consegue. Vai ter dificuldade, mas vai vir a vitória. Então, para mim foi uma coisa muito boa, porque eu abri meus olhos para uma área que eu não conhecia. Eu já ouvi falar sobre vendas, sobre tudo mais, mas eu nunca participei. Então, eu me identifiquei, estou aprendendo diariamente. A gente está aqui com o livro, a gente tem as apresentações, tem todas essas outras coisas que a gente vai aprendendo nos nossos soft skills, né? A gente precisa adaptar. Então, Repete, por favor.
soft skills. Meu Deus, o homem O tá homem muito tá afiado no inglês. Ele tá muito bilíngue. Tá afiado. Então, assim, foi muito bom pra mim. Foi uma coisa que eu não imaginava que daria certo. Eu fiquei um pouco o pé atrás, mas hoje eu já vejo que vendas é uma área que eu quero prosseguir, desenvolver outras áreas com certeza, mas também trabalhar com vendas e algo que eu me identifiquei. E também queria agradecer. Vocês falaram um pouquinho, o César falou também um pouco sobre... vocês são gratos, né? Eu também sou muito grato por ter vocês. Eu sou muito grato porque eu aprendo diariamente com vocês. A gente descontrai bastante, conversa. Às vezes até em momentos de leveza, a gente está ajudando um ao outro, está falando coisas positivas um para o outro. Se a gente pensar, a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Então, hoje as pessoas do nosso trabalho são nossa família. Então, a gente precisa tratar as pessoas como família. Então, honra na família. Então, assim, a gente tem que ter essa leveza um com o outro, porque imagina, a gente fica mais tempo no trabalho. Se tiver um clima ruim, pesado, a gente vai ter vontade de vir trabalhar? Não vai. Mas esse ambiente que a gente está aqui agora conversando, rindo, descontraindo, passando essas experiências, porque a gente tem ótimas coisas que a gente passou nesse tempo. Então, também queria agradecer muito o César, ao José, ao Everton, a todos os outros que passaram por aqui também, a todas as pessoas, a Mayara que não está com a gente também, mas que sempre passou muitas coisas boas e só agradecer vocês. E o legal também é porque o que você falou, Vitor, da convivência, vocês sabem o quanto a Terra ela preza pelo ambiente e talvez o José, que tá com a memória mais fresca, né? Porque chegou ano passado. Você lembra das perguntas que foram feitas para você na sua entrevista, José? Eu lembro de algumas, mas não lembro de todas, porque eu acabei cumprindo, né? Eu respondi, mas acabei cumprindo. É porque foi sobre livro, Foi sobre sobre filme. Sobre filme. Então, assim, é requisito. Me perguntaram dos- se eu gostava de Marvel na entrevista. É um bom ponto. dos requisitos. Fica aí a dica pros recrutadores aí, ó. É um bom ponto. Um dos requisitos, né, além de nós olharmos ali as qualificações das pessoas que estão chegando, mas é ver se essa pessoa tem um perfil para estar ali no dia a dia conosco, que como o Vitor bem falou, nós passamos muito tempo juntos. Muito tempo. Então, assim, é primordial, é muito bacana, agora aqui falando para todos, ver o cuidado que cada um tem com cada colaborador, seja na empresa, quantas vezes o José já ficou na empresa depois do horário para ajudar alguém que teria que fazer a apresentação no dia seguinte. Verdade. A pessoa tá doente, é o cuidado ali, procurar médico. O José é o responsável hoje, apesar que você deu uma relaxada. Mas o José é responsável pelo Vitor estar fazendo fisioterapia. Então, assim, Os dois deram uma relaxada. esse assim, cuidado é eu- muito legal. Eu perdi um pouquinho a esperança da minha coluna já. E eu do meu tornozelo. Inclusive aí, se alguém quiser. Meu Deus do céu. Inclusive, Mas, José, vamos lá. Eu quero falar agora, nós trouxemos aqui um pouco pro bate-papo a nossa história, falamos um pouco do passado, né? Como cada um chegou na Terra, como foi a identificação de cada um com a nossa cultura. Eu quero falar de coisas mais recentes, coisas novas, mas ainda tratando do tema cultura. Então, algo novo, eu acho que seria bacana, José, porque você não é da área comercial, mas você mesmo sendo do setor de tecnologia, nós trazemos você para perto, porque como é dito diariamente na Terra, nós temos que cuidar do nosso convidado como um todo. E você no setor de tecnologia, nós trazemos você para perto para que você possa enxergar como nós queremos tratar os nossos convidados, entendeu? E ali programando, fazendo as suas tarefas, pensar como nós estamos pensando ali em termos de cuidado. Como foi para você, né, que foi algo novo, como foi para você chegar em um ambiente novo, numa realidade completamente diferente da que você estava habituado, e ouvir que nós não estávamos nos referindo a clínicas e a empresas como clientes e sim como convidados? É um choque de cultura, né? Você chegar e você ver que 20 minutos antes do seu tempo de trabalho está reservado justamente para leitura. Então, por mais que os livros, eles tragam, todos os livros que nós lemos até agora, eles tragam um pouquinho dessa essência de vendas e tal, de soft skills, a gente acaba lendo em alguns livros que se você não vende algo, você acaba estando morto. Né? Que a nossa vida é a venda de ideias, é a venda dos seus pontos. E você está acabando vendendo, né? Por mais que não seja um retorno monetário, você acaba tendo um retorno, às vezes, de uma concessão de alguém. A gente fala muito sobre a criança, né? Às vezes a criança chora querendo uma concessão de um pirulito. Os dois papais aqui, né, sabem, vão passar muito isso, que às vezes a criança vai chorar querendo alguma coisa,
E ele justamente, se a gente olhar num olhar mais técnico, né, trazendo para o nosso ambiente de leitura, a gente vai ver que a criança está tentando uma concessão, né? Então ela está vendendo o choro dela para conseguir o quê? O pagamento dela, que seria um pirulito, algo do tipo. Então, por mais que os livros eles venham falar um pouquinho sobre vendas, mas nem todos os livros vão falar só sobre vendas, né? Por exemplo, eu trouxe um livro aqui, ó, Guiado pelo Encantamento, todo mundo leu, todo mundo gostou, vou até postar ali, ó, tá, Guiados pelo Encantamento, mas não tem como, é um livro que não fala só sobre vendas, mas fala sobre o processo de inovação que a Mercedes-Benz passou, né, o processo de vendas, de encantamento. A gente vai ver que dentro desse encantamento tiveram algumas evoluções tecnológicas, a implementação de alguns tablets na hora na hora das vendas, de algumas centrais multimídias que elas tinham acesso, né, com a atendente da Mercedes. Então, se você tivesse perdido em algum lugar, você poderia ligar diretamente do seu carro e pedir uma orientação. Então basicamente, toda essa vivência com a área comercial me fez enxergar coisas assim, além do que aquilo que eu estava vendo, né? Então, hoje eu consigo entender alguns pontos, por mais que sejam, às vezes eu penso assim, falo, cara, será que é realmente assim? Porque, querendo ou não, acho que a gente tem que pensar sobre tudo aquilo que é proposto, né? Então, mas não só pensar no fato negativo, mas sim pensar, tentar achar a parte positiva. Porque às vezes, cara, você não tem... Às vezes eu olho assim e falo, pô, não tenho braço pra fazer isso, né? Só que às vezes os meninos estão aqui e falam, pô, cara, calma, entendeu? Por mais que você não tenha braços, você pode conseguir fazer dessa forma. Às vezes você tem, digamos assim, pô, você não tem pra chegar nesse ponto A, mas, pô, entre esse ponto A e o que você tem pra chegar, sabe? No meio disso. Então, acho que foi um choque, assim. Eu tive que acabar tendo que corromper algumas coisas na minha cabeça que acabavam me impedindo de progredir, entendeu? Então, acho que foi esse choque que eu tive quando Quantas eu cheguei. conversas nós tivemos sobre esse tema, né, José? Pô, muito. Mas, Everton, você. Vamos falar sobre convidados. Você participou do processo, o Vitor também participou dessa construção de mudança de mentalidade. Como é que foi pra você, Everton? E pra você também, Vitor. Você pega ali um gancho do Everton e traz aqui pra mesa. Como é que foi pra você esse processo, a construção, e hoje como é que você enxerga todo esse processo? A questão do convidado é uma mudança de mentalidade, né? Até então você falando cliente, você fala cliente, você pensa o quê? Alguém que vai me trazer, vai me trazer um retorno. Vai me trazer um retorno financeiro, vai me trazer um bem. E a gente falava com os clientes, até então, com pessoas que a gente poderia oferecer a nossa proposta, nosso serviço, e ele daria um retorno pra gente. Ponto. No convidado, a mentalidade mudou. Por quê? Eu não quero extrair algo daquela pessoa, eu quero fornecer um bem a ela. Então eu vou prestar um serviço para essa pessoa da melhor forma possível. Essa pessoa, eu vou tratar ela como se ela estivesse entrando na minha casa. E aí, isso engloba não só o processo inicial de vendas, mas como a experiência do cliente, como pós-vendas, como manter essa pessoa na empresa e essa pessoa sendo tão bem tratada assim, essa empresa sendo tão bem tratada assim, ela vai trazer outros convidados, ela vai trazer outros parceiros, vai indicar a Terra, vai falar bem da Terra. Por quê? Porque ela se sente bem tratada, ela se sente bem cuidada. Mas isso começou pela nossa mudança de mentalidade. Eu lembro quando você trouxe a primeira vez a questão do convidado, teve uma apresentação do Vitor, uma das primeiras mesmo ainda, em cartolina, que ele colocou lá, cliente. Aí... Eu botei parceiros. Parceiros. Eu acho que a palavra surgiu, mano. E aí, o César, o que tá de errado? Porque a apresentação tinha sido ok. Apesar da cartolina, o que ele apresentou, né, de questão de conteúdo, Ele tinha ok. conteúdo dominado. Ele tinha um conteúdo, a cartolina a gente já passou. Deixa ela. Mas o César falou, o que eu daria um ponto negativo nessa apresentação? A gente ficou, não tem nada de errado. Porque ainda não estava enraizado na nossa mente que não é um parceiro, não é um cliente, é um convidado, é alguém que a gente vai receber da melhor forma possível. Né? Então, hoje a gente já tem isso de cultura enraizada. Qualquer pessoa que vem falar com a gente é um convidado, eu vou tratar da melhor forma, independente se é uma clínica, se é um hospital, se é um médico, se é alguém da minha área de interesse. Né? Às vezes as pessoas ligam para a empresa de forma errônea, pegam o número errado, e ou confunde o serviço, né? Tem pessoas que acham que a gente realiza o exame, e aí o Vitor já atendeu algumas ligações assim, não, que eu gostaria de realizar um procedimento, mas
Aí Vitor, não, a gente não realiza. Mas temos parceiro, a gente pode te indicar Eu onde é que você eu vou mora. te interromper porque eu acho muito interessante fazer um gancho agora, Vitor. E eu vou mudar a sua pergunta. Porque o Everton foi muito cirúrgico agora no que ele falou. E nós buscamos gerar um processo de encantamento naquelas pessoas que estão ali, de alguma forma, fazendo parte do sistema Terra. Sim. E nós temos muitas histórias, mas tem uma muito bacana que você pode aqui compartilhar conosco para deixar um pouco claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entender como é que é essa nossa construção pela busca do encantamento e do famoso fator Uau. uau. O fator uau é aquilo que nós buscamos gerar sempre aos nossos convidados. Então, cola nesse gancho do Everton e traz essa história, por favor. Então, como o Everton estava bem dizendo, eu ia até comentar isso depois dele falar. Tem pessoas que buscam a gente por N motivos, sabe? Só que não tá, às vezes, no nosso nicho, não tá no que a gente pode oferecer. Só que a gente entende que a gente não trata... Hoje a gente realmente está enraizado com o convidado, com o encantar as pessoas. Então a pessoa veio solicitar algo que a gente não realizava. Só que eu entendi, eu falei, poxa, ela hoje está precisando de realizar um exame, a gente sabe que é a área da saúde. A gente muitas das vezes leva tudo, é venda, é serviço, é parte financeira, não, mas a área da saúde são vidas também. Sabe? E a pessoa estava precisando fazer um exame que a gente não realizava, ela veio buscar exame com a gente. Só que eu falei assim, eu consigo te ajudar. Eu senti que ela estava perdida e precisando de ajuda. Então eu consegui falar com ela, falei, vamos fazer o seguinte, hoje nós não realizamos esse tipo de exame que você está buscando. Mas faz o seguinte, me fala o seu endereço, me fala a sua localidade, os horários de disponibilidade, que eu vou ver um dos nossos convidados, algum parceiro que nós possuímos, que são nossos convidados, para poder encaixar e encaminhar para você poder ir nesse convidado, para que você não precise mais ficar procurando ou correndo atrás e fique mais perdido. Ela falou, Vitor, ótimo. Ela me passou o número dela, peguei a localidade dela, ela me informou o horário que ela tem disponibilidade. Passou o dia, ela foi numa clínica parceira nossa para realizar o exame que ela acreditou, mas a gente não realizava. Então, ela ficou encantada por isso, porque ela me agradeceu muito no WhatsApp, falou, Vitor, muito obrigado. Já era uma pessoa com um pouco mais de idade, então ela não tinha aquele hábito de internet, de ficar pesquisando. Não tinha muita habilidade. Não tinha. E aí ela ficou assim, poxa, Vitor, muito obrigado. E passou um período, ela elogiou a Tera também até na clínica, porque teve esse processo. E não era nem algo que vinha diretamente pra gente, porque era um exame que nós nem emitíamos o laudo. Só que a gente auxiliou uma convidada nossa, auxiliou uma pessoa que estava tendo dificuldade, e essa pessoa, no momento, vai falar assim, caramba, eu lembro que a Tera me ajudou em algo que eu nem precisei, eles nem realizavam. Não só a senhora, como a clínica, né? Sim. Mas você fechou toda uma cadeia, né? Você identificou uma pessoa, e é isso que eu falo do fator uau, que é nós sempre buscarmos gerar uma experiência, não importa quem seja, Sim. a pessoa que de alguma forma entrar em contato com a Tera, ela precisa ter uma boa experiência dentro da nossa casa. Então ali, você recebeu uma pessoa, você buscou ali no nosso banco de dados uma clínica próxima à casa dessa senhora para fazer um exame que aquela clínica nem tem ali uma relação contratual conosco, mas mesmo assim você pensou em cuidar da sua convidada, e traz muito bem pro conceito de convidado que o Everton trouxe, e você fechou todo um ciclo ali. Né? Eu acho que acaba expondo a Tera de uma forma positiva, né? Porque uma coisa é você se declarar que você você participa de uma empresa boa e tal, mas só que outra coisa eu acho que é quando alguém fala assim, pô, o serviço da Tera é de qualidade. Porque você poderia simplesmente falar, não, simplesmente a gente não realiza exames aqui, a gente faz esse serviço de telemedicina. Eu acho que acaba expondo. Eu acho que a Tera fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, fazendo esse podcast, acaba se expondo de forma positiva. Sim. Porque tem muita gente, tem muitas empresas, né, que acaba querendo não se expor muito. Às vezes tem alguma coisa ali que ela não quer se expor muito, mas a Tera não tá, ela tá se mostrando ao mercado. Então, eu vejo que isso é uma forma positiva de se expor. Você acaba expondo a cultura, né? Sim. Às vezes, você está trocando um cliente por convidado. Não, a gente está trocando a tratativa de cliente para convidado. Porque quando você fala com um convidado, quando você trata um convidado, você trata ele de uma forma diferente. Você trata ele de uma forma mais para ele se achegar a gente, sabe? Sim. Então, eu acho que quando você faz... O Vitor fez isso, e às vezes a gente lida com outras questões também. Eu acho que quando a gente trata bem
aquelas pessoas que confiam nos serviços, né, que a Terra disponibiliza. Eu acho que a gente tá mostrando assim, ó, você realmente é um convidado, a gente quer te servir. Esse tratamento é uma exposição do nosso fator UAU, né? Porque, como você falou, algumas pessoas vão olhar, é besteira, trocar o nome, cultura, não, a empresa tem que ser, às vezes, mecânica, às vezes é só bater meta, só isso, só aquilo. Só que é uma cultura que vai construir uma empresa. Né? Às vezes a empresa começa pequena, tem uma cultura e tudo mais, cresce muito rápido, fica muito grande e desmorona. Por quê? Porque a cultura foi perdida no meio do caminho. E aí a nossa cultura fica evidenciada nessa forma de tratar, não só internamente, né, do que a gente já tem, dos nossos hábitos, da nossa cultura de leitura, da nossa cultura de tratamento interno, de cuidar das coisas da empresa, mas como cuidar dos convidados, a forma de tratar eles. Acaba não deixando o convidado para trás, né? Porque às vezes o cliente fica para trás por conta das inovações. Diversos outros casos, a gente pegou também coisas que tendem não só pro lado da telemedicina, mas também pro lado muito de ensinar algumas técnicas, né, auxiliando, a gente auxilia algumas técnicas em questão de tecnologia mesmo, de mexer no computador, né? Não é algo que seja difícil pra gente tá lá sempre disponível, mas só que não é algo que a gente oferece como serviço, mas como a gente oferece essa questão do convidado, o convidado ele nunca vai ficar para trás. Nós oferecemos a experiência, então por isso que eu já tive a oportunidade que os meninos já fizeram acesso remoto para poder resolver problemas. Muitas vezes. Quantas vezes vocês precisaram fazer um acesso remoto para resolver um problema na máquina de uma pessoa que ela precisaria chamar um técnico, mas é aquilo, área da saúde, às vezes a situação ela tá com um paciente ali, tem uma situação de urgência. Então, se nós temos ali a habilidade técnica para resolver o problema do nosso convidado, por que fazer com que aquela pessoa chame um técnico que às vezes muitas clínicas, por conta da estrutura, não tem alguém de TI para ali imediatamente resolver. E vocês fazem isso muito bem, gerando o nosso famoso fator UAU. Acho que a questão traz, assim, uma das questões que traz a gente aperfeiçoar isso é a liberdade que a gente tem dentro da empresa. A gente tem uma liberdade com responsabilidade, a gente sabe as nossas obrigações, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe onde tem que chegar, mas a gente poder pegar e falar, pô, César, a gente vai produzir um conteúdo aqui para mandar pro convidado, para ele poder saber mexer melhor no sistema. Eu falei, José, como é que a gente pode fazer isso? E a gente montou um manual, a gente montou o próprio manual do convidado para as pessoas que estão chegando na empresa entender como é que a gente funciona. Então a gente tem liberdade de produzir, de implantar criatividade. E por isso que a empresa vai expandindo. É o que o César traz, que a Mayara traz, que o José traz. E é sempre muito aberto para trazer inovações, né? A gente já trouxe, os meninos aqui também já trouxe algumas inovações já pro César. A gente já propôs algumas coisas para ele que ele não tinha pensado dessa forma e falou, cara, se fizer dessa forma talvez fique melhor. Até porque a gente tem mais essa vivência também por conta da nossa idade. O Vitor, por exemplo, acho que o mais velho daqui... Gente, o José sempre faz questão de chamar de velho, cara. Eu gosto de falar assim, isso. Eu sou o mais novo, então eu tô sempre inserido nesse ambiente de... Tá bom, jovial. Baby on board. RH amanhã, José. Não, mas Sabadão. Mas é que, assim, obviamente essa parte da idade, né, é uma parte que a gente brinca, mas a gente vive ciclos aqui diferentes. Eu vivo em um meio que talvez o César não viva, né? Então com minha vivência daquele meio eu consigo falar assim, você consegue alcançar esse ecossistema que eu vivo através disso. Então a gente consegue trazer inovações também desse tipo. Cara, 2 pontos, né? Eu acho que uma empresa, ela é formada por pessoas. Uma empresa é formada por gente. O olhar principal de um empresário, no meu ver, é para os seus colaboradores, é para o seu time. E ninguém cresce sozinho na vida. Nem no âmbito profissional, isso é assim que é isso que eu creio. Tem uma frase muito boa que quem cresce grande é monstro. E é realmente isso. Então, assim, a Terra não vai conseguir crescer e a Terra não vai chegar aonde nós queremos e aonde nós já enxergamos sem pessoas. Então é fundamental que quem faz parte do nosso time, quem está ali dentro do nosso dia a dia, tenha liberdade, como o Everton colocou, com sabedoria, com responsabilidade, para fazer a Terra rodar. E é aquilo que eu também falo o tempo todo para vocês. Gente, nós podemos errar. Mas o erro tem que ser... Temos que identificar o erro rápido e resolver rápido e realinhar. E vocês fazem isso muito bem. E essa liberdade que vocês estão colocando, e faz total sentido, eu tenho 33 anos, né? Mas cada um aqui tem uma realidade diferente, vive momentos diferentes, enxerga o mundo
de forma diferente. Então é óbvio que vocês trazem para a empresa um olhar diferenciado. Por isso que é de suma importância que vocês estejam sempre, e eu fico provocando vocês diariamente, trazer situações, e vocês têm o sentimento de pertencimento, né? Vocês, como você também trouxe inicialmente, vocês sentem que vocês pertencem ao ambiente Terra, e é por isso que vocês têm essa liberdade, e por isso que nós temos diversos tipos de inovação. E não só inovação tecnológica, inovação no atendimento, inovação no cuidado. Eu acho que é a troca de experiências em si, né? Justamente não só com o pessoal daqui, mas com o pessoal de fora e também com os livros. Acho que a troca de experiências agrada muito. É muito o que nos foi proporcionado, né? Por exemplo, ano passado a gente teve a oportunidade de, pela primeira vez, fazer viagem com a empresa, em eventos com a empresa. José chegou e sentou na janela. A realidade. Porque chegou ano passado, já foi em 15 eventos. Os E a preferidos. gente tá aí caminhando, mas tudo bem. A área da parte da tecnologia, depois você falou a questão da nuvem, eu acho interessante trazer. Mas o que é proporcionado da empresa pra gente faz a nossa mente expandir. Porque a gente tá em um evento ano passado, por exemplo, como o Hospitalar, lá em São Paulo, onde a gente pôde ver a realidade de outras empresas na área da saúde. A gente fala, cara, a gente pode chegar aqui, a gente já tá fazendo isso, a gente pode progredir assim, um dia a gente vai estar aqui, então a gente já tá se preparando, a gente já tá indo. Situar, né, em relação ao mercado. Qual foi a experiência, José? Pra você, já que o Everton fez essa gracinha, né, que você já chegou assinando na janela. 0 a 100. Você acha realmente que você já chegou assinando na janela, José? Chegou. Assim, eu acho Chegou no bem bom. Eu acho que, assim, foi me proposto, né, a primeira vez de viajar pela empresa. Então, eu acho que ninguém vai investir naquilo que não tá gerando retorno. Então, eu acho que, assim, eu viajei a primeira vez, então foi uma experiência nova pra mim, tava saindo do estado, como o César disse na apresentação. Eu sou da Bahia, nasci na Bahia. Veio de trem pra Eu cá. lembro muito bem de ter vindo de trem de algum lugar. Da Bahia que não foi. Da Bahia que não Mas foi, José. Eu Mas nunca tudo bem. consegui chegar a pesquisar se tinha uma linha de trem. Ramal Bahia, ramal Rio de Janeiro. Mas Subterrâneo, talvez. igual lá em São Essa Paulo. lembrança tá na sua mente. tá na minha mente. Igual de São Paulo que ele queria ir pra Jericoacoara de É. metrô. E era Jabaquara. Mas basicamente foi me proposto, né? O César, ele chegou a comentar, ele falou assim, olha, vai ter um evento em São Paulo, vai falar muito a respeito de tecnologia, eu queria que você fosse. E ele me propôs isso, eu abracei, fiquei meio nervoso, né? Pô, desgrudar um pouco da minha mãe, ir pra outro estado, longe da minha mãe. É porque assim, você não Depois, pode... calma aí. Você nem mencionou a Rai. Não, eu vou falar Rapaz. dela, mas tá aqui, né? Tá aqui no meu Tá, dedo. tá no Não tem dedo, tá como. no coração. Tá no dedo, Tá no no coração. coração. Tá no dedo e no coração. Mas então... é uma Rai, ele experiência, te né? ama muito, Rai. Te amo Muito. amo. Mas aí não tem como você pegar um ônibus e voltar pra casa, né? Então, assim, é uma experiência diferente quando você, cara, eu tô realmente crescendo, eu tô ficando realmente adulto. É uma experiência muito, muito, assim, espantosa, né? Mas eu consegui trazer resultados disso, inovações, a gente conseguiu fechar com plataformas de tecnologia, de cibersegurança. Então a gente se expõe também, né? Algumas pessoas olharam pro meu crachá e falaram assim, telemedicina? O que é? Algumas pessoas perguntaram, né? Alguns expositores. Tem essa curiosidade, né? Tem essa curiosidade, porque assim, basicamente as pessoas vão lá e algumas pessoas, né? A maioria, elas vão pra ver, né? Às vezes são pessoas que moram ali perto da região que tá acontecendo o evento. Então a gente se expõe, né? No crachá tá escrito telemedicina, as pessoas querem saber do que se trata a empresa. Então, assim, eu acabei trazendo um feedback agora a gente tem braços, né? A gente pode falar que são braços. Então eu trouxe esses braços, eu falei, tem essa plataforma aqui que seria importante pro nosso sistema, pro ecossistema Terra. Então acabou que a partir disso, o César, eu acho que ele gostou um pouco da dinâmica em que eu fazia as viagens, né? Então eu acho que foi muito, muito importante para a Terra em relação de inovação, de exposição, e foi muito importante para mim porque eu nunca tinha andado de avião, andei a primeira vez de avião. Como é que foi, José? Como é que foi a sua experiência? Porque assim, foi muito legal. Eu gosto até de me ajeitar na além do cadeira, nervosismo, irmão, eu vou falar da Vou jogar a experiência. foto dele aqui na O televisão. José, ele tava... Nós chegamos no aeroporto, Santos Dumont, passamos lá e tudo mais, o José olhou assim pro avião. Primeiro ficou- termo que eu estranhei, portão. Eu falei, ué, não vamos andar de avião? Que portão é Aí o esse? José ficou ali olhando o avião, depois entrou na aeronave. Eu nem vou falar de como ele atacou a comida do avião.
Que Isso uma- aí é mas normal. isso aí não fez um Inclusive, estrago. Eu não vou tocar o nome da companhia companhia aérea, que não dá R$1 pro canal, mas assim, tá de parabéns. Que eu falei a famosa frase, né? Um de cada. Eu acho que é a mais importante. Então eu peguei um de cada Agora, ali. depois disso, Você acabou qualquer de- pessoa que anda de avião Já aqui sabe. já sabe sabe qual é. qual é. Porque isso é É tradicional. o padrão. Sentar Não no- vamos vender muito sentar nessa ali- companhia aérea, só a deixa partir de pra quando lá. ela Mas começar a dar um Se ela desconto. quiser já patrocinar que você aí, falou dessa companhia aérea, e nós, vou respeitar você, não vou mencionar o Não, nome, por favor. mas eu quero trazer aqui um evento que essa companhia aérea Estava. estava e vocês participaram. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte. A Tera, como vocês colocaram aqui, eu faço questão de falar sobre isso, porque isso me deixa muito orgulhoso de vocês, porque nós estamos ali sempre fomentando o estudo, vocês falaram do livro, nós temos uma rotina de estudo muito... Eu não diria maçante, não, mas Não eu é diria maçante, não. oportunista. Nós estamos ali... É nós- constante, é Isso, constante. nós Tá temos uma sempre const- estudando. Nós temos Ah, uma constância você muito... cravou. Homem de muitas Muito palavras. bom. Muito ali. Por mês são cursos, são palestras. Do nada tem a Enfim. mensagem lá, curso tal, prazo tal. Eu falo, meu Oba! Deus. Onde é que o Everton achou esse tempo? Everton monta grade. Everton monta grade. Faculdade Everton. E o bacana é que eu monto assim: Everton, esse curso, Vitor, esse curso, José, esse curso. Everton, monta a grade. Dá 5 minutos. Eu fico me perguntando assim: será que ele falou com as pessoas? Eu falo. Ele fala com você, José? Eu falo. Não, ele chega lá no meu privado lá e ele fala assim: José, quanto tempo você precisa terminar um curso de tal horas? Aí eu falo, pô, Everton, preciso desse tempo. Aí quando eu vejo lá no grupo da Tera, a carga horária que ele mandou, eu falo, gente, não dá pra fazer isso não. Aí ele fala, vai terminar sim, Vai, a gente tá tem que aqui te fazer. esperando, Eu sei inclusive. que eu monto. Quero certificado na minha mesa. Quero certificado. Eu mando pro Everton, são esses cursos aqui, monta a grade. Eu sei que ele devolve em 5 minutos, mas no final das contas dá tudo certo, cara. Ah, cara, a gente se arranja. A gente se arranja. Mas Entre tapas e beijos. Voltando pro assunto, assim, eu sempre falo pra vocês que a empresa ela tem que fomentar o desenvolvimento do seu time, do seu colaborador, mas também é o que eu creio que, em determinado ponto, o colaborador ele tem que buscar também se aperfeiçoar. E o que eu acho bacana é que eu trouxe ano passado uma proposta no início do ano. Foi no início do ano, né? Recife? Foi no início do ano. Eu trouxe uma proposta e falei pra vocês, pessoal, é o seguinte, olha, a empresa tá movimentando isso pra vocês, mas nós também queremos ver da parte de vocês um movimento que vocês estão buscando por conta própria o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. E aí foi proposto o evento sobre experiência, né? Experiência do cliente. Customer Success. O Vitor tá muito afiado no inglês. Não, ele não tá só falando inglês, ele lançou um Ohana ali. É? Eu não sei. Ohana é o quê? família. Lilo Stitch. Não, Lilo Stitch, mas eu sei que é o quê? É havaiana, né? A língua havaiana, eu acho, Ohana. É outro nível. Ele Irmão, você tá poliglota. Fechou. Enfim, vamos lá. E foi bacana que eu trouxe a proposta pra vocês, joguei os valores na mesa e vocês toparam. É óbvio que a empresa falou assim, olha, o que a empresa vai fazer nesse momento é liberar vocês uma semana para estarem no evento lá em Recife. Mas nós gostaríamos também de ver vocês participando desse processo para poder sentir também vocês buscando o desenvolvimento de vocês. Vitor, foi a primeira vez, não foi a primeira vez que o Vitor saiu do estado, porque o Vitor já morou em outro estado, mas foi também a primeira vez que você, por conta própria, se identificou com o evento, entendeu a proposta do evento, bancou o evento. Como é que foi pra você essa experiência, Vitor? Foi... Inclusive, várias fotos do Vitor dormindo lá no aeroporto. Eu vou disponibilizar em algum link no Google Drive pro pessoal que vai Põe assistir nos esse comentários, põe episódio. nos comentários. Vou colocar nos Não faça nos isso, comentários Will. aí. Quem comentar no episódio, quero ver o Vitor, vai receber um Vai link, receber. né? Vai receber um link do Drive Não com as vale criar fotos fake. do Vitor dormindo no aeroporto. Faz isso não, José, pelo amor de Deus. Essa hora de dormir é uma hora sagrada, não pode. Foi uma experiência muito legal porque... Roncar no aeroporto, pensaram até que tinha um avião quebrado, pô. Era o nosso, né? Nosso. Foi uma experiência muito, muito legal porque, assim como o José ano passado, eu também nunca tinha andado de avião. Então, nunca viajei e uma viagem a gente teve oportunidade de 0 a 100 muito rápido. Porque a gente saiu do Rio, fomos para São Paulo. E é esse momento aí que o José tá falando das fotos, mas que ele não vai disponibilizar, né, Querido José? aeroporto de Congonhas. Que a gente teve que dormir lá. Depois a gente foi para Brasília e depois nós fomos para Recife.
Então, eu nunca andei de avião e numa oportunidade parei em 3 aeroportos diferentes. Três estados. estados Três diferentes. estados. Então, foi algo Ainda muito comeu bom. no Habib's de São Paulo. Qual foi o impacto do evento, Vitor, na sua vida? Foi muito legal. Você citou há pouco tempo, falando até sobre essa companhia aérea, que eu Foi ótimo. quase mencionei o favor. nome. É azul, gente. Todo mundo sabe. Pronto, pô. Vai ficar É guardando? azul, vai ficar guardando. Azul, Nos se quiser mandar um patrocina, ticket de Azul. desconto, Não, mas a que eu pedi um de cada não era azul, não. Ela é azul também. Tá bom, tá ela bom. É. Mas a azul... Que a azul continue... Eu vou falar, Mas que foi a ela experiência que ela da continue Azul. provocando essa experiência. Uma Vamos, ótima experiência, É né? uma ótima experiência. Então, assim, você falou sobre o evento e lá a gente também teve essa oportunidade de ter uma palestra da Azul, sabe? Do representante que, assim, magnificamente deu aulas, explicou muito bem e finalizou Deu com o que a aulas de gente... palestras, então? Aulas e palestras, ó. Ah, Depois eu sou as piadas de quinta. E conseguiu finalizar de uma forma com que a gente aprendeu e nós estamos colocando na nossa empresa, que é o Fator UAU. De uma forma que no finalzinho ele veio e trouxe o famoso um de cada. Ninguém esperava. E veio. Trouxe a O equipe. José pegou vários um de cada, mas isso a gente também deixa. eu acho importante explicar esse um de cada para algumas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de andar de avião. Mas quando você basicamente tem um serviço igual o da Azul, eles te ofertam, na maioria dos voos deles, uma gelatina, um biscoito de polvilho, água, tem suco, eu acho, refrigerante E também. você também comeu um bolinho. E um bolinho, É. justamente. E o Você- amendoim. Tem outras coisas. Quando eles né, vêm José? com um carrinho, ali você tem um leque de opções. Você pode pegar simplesmente um bolinho e um suco, né? Você pode fazer ali um misto. Mas você também pode falar assim, um de cada, por favor. E, É um macete. e assim, Esse é o charme. nesse evento que teve lá em Recife, né? Tinha os representantes da Azul. E eles não perguntaram qual que você queria. Eles simplesmente deram para cada pessoa que estava no evento um de cada. Exato. Então eles deram uma gelatina, um bolinho, um biscoito polvilho para cada pessoa que estava lá. Isso realmente é assim, encantamento, né? Porque não só no evento, mas como também quando eu estava usando o serviço da Azul também, eles foram excelentes também. E acho que foi você que me falou que a pessoa que estava lá representando a empresa falou, né, que já sabe como é que isso funciona, que todo mundo pede um de cada. Sim. Então ele só levou algo que já está enraizado na empresa para os participantes. Pelo que eu não tive presente porque eu estava doente, infelizmente, perdi Mas minha passagem. tava lá com. Tava lá com inscrito a vocês. Graças a Deus eu tenho um time que sempre reporta tudo e eu posso aprender com vocês. E ele trouxe a cultura da companhia pro evento. Então ele mostrou como tá tudo enraizado, né? Eles mostraram que não é uma surpresa alguém pedir um de cada. Quando o César falou assim, vai, José. O César fez o primeiro voo comigo. Ele falou assim, vai, José, pega aí um de cada. Eu, pô, César, eu tô com vergonha. Você, pô, quando alguém te oferece Hoje alguma já coisa, foi embora. né? Aí quando alguém te Vitor. Quando alguém te oferece alguma coisa, você fica com vergonha. Ele falou assim, cara, pede um de cada que eles vão te dar. E isso tá realmente enraizado na cultura deles, né? Eu acredito que todos eles saibam ali que realmente isso é normal pra eles, que as pessoas peçam um de cada. Então, assim, eles chegaram e falaram assim, não precisa nem pedir, eu sei que é um de cada, tá aqui. Um ponto bem legal que a gente teve também nessa palestra deles lá em Recife foi que o representante levou a equipe dele. Tiveram vários funcionários que foram juntos. E aí a gente pensa um pouco, uma coisa que você falou no início, a empresa não cresce sozinha. Uma empresa cresce com pessoas que têm uma visão. Ah, Vitor, mas eles estavam lá, beleza, mas ele não estava sozinho. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Ele poderia ter um momentinho e ter entregado para todo mundo. Mas ali também teve uma valorização de pessoas que foram acompanhar ele nesse momento e estavam participando. E elas estavam extremamente animadas porque eles estavam atrás da gente. Sim, e os representantes da Azul, eles participaram não só ali daquele momento de entregarem aquelas gostosuras ali, mas participaram também da apresentação. Porque eles entenderam que eles estavam se posicionando como o maior evento da América Latina, Isso. daquele segmento. Então, é legal que aquele que foi ali transmitir conhecimento entendeu que era de suma importância, tá levando todo o time pra também Sim. absorver novos conhecimentos. Na própria apresentação mesmo, dentro do vídeo, eles fizeram um vídeo com os colaboradores, eles mostraram alguma parte, né, da cultura que eles têm lá. Incrível. Então, eles mostraram muito essa parte do cuidado que eles têm com os colaboradores. Então, eu achei isso muito importante, porque tinha gente que estava no vídeo e tinha gente que estava lá presente também. Eu falei, cara, realmente é algo muito, muito diferente que eles fazem, né? O que em tudo que nós falamos aqui, José, em termos de cultura, o que mais gerou impacto na sua vida?
que mais gerou impacto, eu acho que a leitura gerou... Cara, eu não consigo falar pra ser sincero. Eu acho que as apresentações me geraram impacto. Eu acho que também a questão da leitura também, ela me gerou muito impacto, né? Eu entender que eu posso reservar 20 minutos ali de leitura por dia. Eu posso ler um livro... Às vezes as pessoas se preocupam, né? Em ler um livro por semana. Explica, José, para as pessoas, esses 20 minutos como funciona, para poder ficar mais claro para quem tá nos assistindo, ao longo da nos ouvindo. semana. Tá bom, ó, vou explicar basicamente como é que funciona, sendo bem assim, tentando ser bem claro, mas a nossa rotina ela funciona assim. Nós chegamos, né, na empresa, sentamos, todos reunidos, ninguém lê livro separado, todo mundo lê junto, e a gente gosta de repassar a leitura. Então, o Vitor vai ler um pedacinho, então quando eu entender que, eu posso entrar aqui na leitura e ler agora um pouquinho em voz alta, eu vou entrar e vou ler um pouquinho. Porque isso eu acho que é até um treinamento, né? Eu acho que daqui a um tempo vai ter tantas pessoas lá na empresa e tal, tantas pessoas lá na nossa equipe, que assim, não vai ser viável dar um livro para cada, né? Então eu acho que essa coisa da gente ler alta, da gente transmitir o que a gente tá lendo, eu acho muito importante. Então basicamente cada pessoa que tá aqui, a gente tem mais uma parte da equipe que acabou ficando, mas cada pessoa da equipe, ela lê um pedacinho do livro, a gente vai lendo durante a semana. Então basicamente aí, nós lemos aí de segunda a quinta, né? 20 minutinhos, a gente reserva 20 minutinhos toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, para na sexta fazermos uma apresentação girando em torno do que a Tera pode extrair do livro, né? A gente não faz uma exposição do livro em si, a gente fala assim, ó, dentro do livro a gente aprendeu isso e a gente pode trazer para a Tera aplicando nisso, né? Então essa funciona basicamente a nossa dinâmica de leitura. E o legal é que isso só é possível acontecer porque vocês compraram a proposta. Porque vocês chegam antes do horário de trabalho, né? Todo mundo chega ali na empresa por volta de 7h40 e fazemos a leitura ali até 8 horas para depois iniciarmos o horário de trabalho. Isso é muito bacana porque foi aquilo que nós estávamos falando. A empresa é feita de gente. Mas essas pessoas que estão ali compondo o time, a rotina do dia a dia, precisa comprar a visão. E vocês têm feito isso com excelência, porque a apresentação, vocês compraram a ideia da apresentação. Ou seja, toda sexta-feira nós fazemos uma apresentação. E é uma compra que acaba retornando como investimento, né? Às vezes a gente compra alguma coisa e às vezes não serve, mas a compra dessa ideia de chegar 20 minutos antes do nosso horário que está lá estabelecido, por vontade própria, deixando claro que a gente chega lá 20 minutos porque a gente realmente abraçou a ideia, gera mais investimento para mim do que talvez para a Tera em si, né? Porque a Tera ela já é um misto de conhecimento, ela já abrange muito conhecimento. Então acaba me construindo também. Então eu vejo muito mais como investimento também. Traz aplicações práticas no dia mesmo. A gente cansou de ler alguma coisa e tipo, cara, isso dá pra fazer agora. Então a gente cansou de terminar de ler e, vamos fazer isso, vamos aplicar durante a semana, vamos ver como é que vai funcionar. E muitas coisas foram acrescidas no nosso processo de trabalho e até trazidas para nossa vida também, né? Por conta dessa leitura e aplicação. Não adianta nada a gente pegar, ler, apresentou, o conteúdo se foi. A gente vai aperfeiçoando todo o conteúdo que a gente vai lendo, vai vendo e procura já aplicar. No trabalho, na vida, a gente já leu sobre no Comando, no Miles Monroe. Ele traz uma realidade de vida um pouco fora da empresa, mas que era importante para o momento que a gente estava lendo. Sim. Então, Como chegar ao sim também vai mostrar muita coisa ali de... Muita. Às vezes você tá falando muito, cara, calma, deixa eu menos é mais. Menos é mais, justamente. Então são livros com aplicações práticas mesmo. E em relação o nosso dia a dia com os nossos convidados, como é que vocês entendem o nosso progresso em relação a isso no decorrer dos últimos anos? Acho que foi um divisor de águas quando a gente olha o processo anualmente, né? Porque todo ano a gente entra com um pensamento diferente, entra com novas metas, entra com novos objetivos, a gente está sempre inovando. E aí ver que hoje o nosso processo de pós-venda, o nosso processo de tratar os convidados, ele naturalmente já é uma experiência, né, de tipo assim, da pessoa se sentir bem, estar em casa, as pessoas nos procurarem para determinadas situações. Tem gente que fica com medo, né? Às vezes a pessoa ela contrata um serviço
mas o atendente é tão reativo com aquela pessoa que contratou o serviço que a pessoa fica com medo, né? A gente tem alguns relatos que, cara, eu não vou pedir uma ajuda agora pra esse serviço que eu contratei. Eu tô pagando por isso? É porque eu tô com medo de perguntar, entendeu? Então tem muitas pessoas, e é bom ver isso, muitas pessoas já cansaram de dizer pra gente, não, recebemos propostas monetariamente, né, em valores até mais baixos que de vocês, mas a gente não vai deixar até. A gente não vai deixar vocês porque a gente é muito bem atendido, tudo que a gente precisa, vocês estão aqui. E isso cria para o mercado, claro, a gente está buscando expandir aos pouquinhos, mas para o mercado é ver a logo da Terra e falar, cara, excelência em atendimento, excelência em entrega de serviço. Inclusive, você teve uma experiência dessa, né, Everton? Que houve uma mudança na prestação de serviço, a gestora voltou de férias, identificou a mudança na prestação de serviço, entrou em contato com a empresa, cancelou todo o processo que o time dela havia feito, mesmo pagando mais barato, e quis ficar com a Terra porque ela entendeu que nem sempre o que vale é o preço, mas sim o valor que a empresa gera pro negócio dela. Sim, cara, eu fiquei muito espantado. Tinha uma empresa que ela não era nem convidada da gente ainda, né? Que a gente passa a tratar como convidado depois que a gente fecha ali, a empresa confia no nosso serviço, a gente começa a tratar como convidado. Mas só que eu fiquei espantado porque a parte do comercial propôs algo que era uma clínica, ela estava para ser aberta ainda. Então nós mandamos, então acho que mandaram Ferreiro Rocher ali, alguma coisa assim, e incentivando, né, para que ela se expandisse, para que ela tivesse um bom começo. Então eu fiquei espantado porque, assim, não era um convidado ainda, mas mesmo assim, tipo, a Terra teve o cuidado de, não, vamos desejar forças porque está iniciando um novo projeto, vamos aqui vamos deixar claro que a gente que a gente sabe que ela existe, né? Então, a questão do fatural é marcar aquele momento, né? Sei lá, a gente já foi numa clínica onde a gente queria começar a implantar questões externas, apresentações externas, levar a Terra, levar o nosso serviço, né? E aí o César enviou a questão da cápsula de café. A cápsula de café, e enviou um recado, gostaria de tomar o café com você e tudo mais. E aí o rapaz, né, o gestor na época aceitou a proposta e a gente foi lá. Calma levamos aí, Everton, toda... eu preciso melhorar essa história. Porque o Everton, ele tava tentando, e temos que dar crédito também, porque essa ideia não foi minha, foi do Carlos Bush. O Everton tava tentando há muito tempo contato com essa clínica. Ele não tava tendo sucesso. Alguém sempre ali de alguma forma tentava ali. O Everton. Às vezes um telefonema não basta, né? Muito mérito do Everton, porque também foi insistente. Depois eu falei, Everton, como é que tá essa clínica? Ele falou, César, tô com dificuldade. Eu falei, Everton, eu escutei essa ideia. Vamos tentar aplicar? Everton comprou e foi muito bacana porque foi a primeira vez que nós saímos do nosso espaço para ir a uma clínica. Geralmente nosso contato ali é por telefone, até porque nós atendemos muitas pessoas. Nível Brasil, né? Nós atendemos nível Brasil, muita gente lá no Acre. Às vezes não dá para pegar um avião lá no Acre, né? Então, assim, o Everton, o que ele fez? Ele se propôs. Eu falei, Everton, vamos tentar essa ideia aqui que eu escutei? Ele falou, César, vamos. Compramos lá tudo. E foi bacana. Não sei se você já estava na empresa nessa época. Já estava. E foi bacana porque todo mundo participou da construção dessa ideia. Teve uma que fez o laço, outra que escreveu. Cada um fez uma coisa. O Everton comprou a cápsula e foi lá. Compramos a caixa, compramos o laço. E aí elaboramos o texto, entregamos. E a partir daí, essa pessoa, esse gestor, ele entendeu, ele lembra o que ele falou o seguinte, olha que bacana, a apresentação de vocês foi sensacional, excelente. Agora vamos ver o serviço. Só que em relação ao serviço e a apresentação do meu time, eu sei que não tem como não tirar de letra. Então eu falei, cara, e o Everton falou pra mim, poxa, César, você vai comigo, né? Eu falei, tá bom, Everton, eu vou com você. Aqui, né, o Everton basicamente aqui nessa região. Não, mas foi muito boa experiência, porque depois a gente foi pro hospitalar e teve uma situação dessa, que eu já tava em contato com a pessoa por telefone de Minas. Nossa, que história boa, Everton. E aí eu falei com a atendente, ela falou, não, ele vai estar no evento do hospitalar. Eu falei, eu vou nesse evento. É tipo aquele momento, eureka, né? Tipo, vai estar lá também, eu vou nesse evento. E aí a gente combinou de se encontrar lá e conversar pessoalmente. E foi a primeira vez que a gente pôde estar no evento, ver pessoas de estados diferentes se encontrar
Se encontrar em um local. É o E a Vitão. gente, Tem normal. jeito. E a gente poder desenvolver uma conversa. Dessa conversa eu ainda consegui falar com outras pessoas lá uma das clínicas, né? Até hoje a nossa parceira, nosso convidado, veio nos procurar depois. Falei com vocês lá no hospitalar, conheci vocês lá e tudo mais, hoje está com a gente. E lá, naquele momento, né, vocês falaram, a gente rodou o evento todo, pô, onde é que tá? E no finalzinho a gente achou onde tava. E aí eu senti aquela insegurança, né, porque é uma barreira que a gente tem que transpassar. E aí vocês me deram toda a confiança, a gente falou assim, falar não, por telefone é uma coisa, né? diferente. Pessoalmente. Mas E pessoalmente... aí, não, vai lá, pô, você consegue, já foi uma vez, já fez a apresentação, é o que a gente apresentou essa semana. o Everton ele tá resumindo, né? Mas quem tava lá no momento viu que as inseguranças do Everton, ele falou assim, cara, mas ele tá ali sentado. Eu falei, cara, chega lá e tal, fica tranquilo. Claro, vai. Eu tive que quase pegar o Everton assim pelo braço e falar assim, cara, você é capaz, você consegue. Mas acho que essa é a importância final do deu time, certo. né? É isso aí. De você impulsionar aquele que tá do seu lado e tal. Entender que ele não é um concorrente, mas é um outro braço dentro da... E ele não foi sozinho falar com aquela pessoa. Ele foi com todo mundo ali, né? Sozinho que eu digo é o seguinte, ele caminhou, mas com apoio emocional e também resgatando na memória dele o quanto ele é preparado. Porque sim. diariamente nós nos preparamos para esse momento, não só nas leituras, nos cursos, nas conversas. Natural ter essa preocupação igual a preocupação que ele teve ao visitar essa clínica comigo, mas foi, né? E essa é a importância, como o Vitor colocou lá no início, né? Desse apoio, né? Nós estamos muito tempo juntos, então foi algo que eu levantei na nossa apresentação de início de ano. Nós temos que cuidar um do outro. Nós estamos aqui e isso faz toda a diferença. Tenho certeza que a partir de hoje não vai precisar de toda essa energia que foi depositada no Everton para ele poder se dirigir a algum possível convidado, porque ele já rompeu essa fase, barreira, né? eu acho, né? Então, eu acho que acho que tem momentos que a gente tem que pegar, assim, realmente, não pegar pela mão, né, como no sentido de fazer pela pessoa, mas de você chegar e falar assim, cara, você consegue, eu sei da tua capacidade, é importante que você saiba também da tua capacidade, porque a pessoa, às vezes ela tem, ela consegue resolver aquele problema, só que ela não sabe que ela consegue, então ela acaba retraindo. Então, naquele momento ali, o Everton, ele ia falar, irmão. A gente não ia sair dali enquanto ele não falasse. Mas ele precisava entender naquele momento que, cara, você faz isso há muito tempo. Então, assim, você consegue fazer isso. Então você não vai chegar lá e você vai... você vai inventar, você vai chegar lá e vai falar assim, cara, o que eu faço agora? Não, você sabe fazer isso. Então só tinha que resgatar dentro dele, né? Dentro daquela capa de medo, tirar essa capa de medo e falar assim, cara, vai lá, tu consegue. É tipo assim, colocou reserva, eu sei que ele vai resolver. Só não voltei pulando pra manter a postura. Caminhei igual o Pike Blind, né? Inclusive a gente já tinha andado bastante tempo. Era no final lá, do evento já. No finalzinho do evento. No final do evento, todo mundo com fome. Todo mundo cansado. com fome. Altas Depois a gente foi histórias numa ali ótima perto indicação. Altas histórias ali perto do bairro nem da... conta. Acho que era Liberdade ali. Sei aí lá, lembrei. sei que nós estávamos no centro, cara, no centro de São Paulo. Gente, olha só. Estamos já caminhando pro final, né? Então, o que eu queria propor a você? Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de falar um pouco do nosso dia a dia. Ficamos muito falando sobre resultados, falando sobre livros. Eu gostaria de dizer que você falasse para quem estiver nos assistindo que é do ramo de tecnologia. Falasse como é que é a Terra, como é que você enxerga a Terra, como é que você entende que essa pessoa pode estar nos acompanhando, querendo somar conosco. Ou também você pode falar assim, irmão, foge porque é furado. Não, eu juro. A hora da verdade. Eu juro que eu tô aqui por livre e espontânea vontade, né? Eu quis estar aqui. Eu ainda perguntei, José, você quer desistir, José? Me perguntaram Tem 30 certeza, Mais minutos. uma José? vez, né? Me perguntaram 30 minutos antes, né? Falaram assim, você quer realmente Tem estar? certeza? Tem certeza? Mas realmente sim, eu queria estar aqui. Porque eu sei também a importância desse momento. E eu sei a possibilidade que esse momento abre tanto para minha vida profissional quanto para minha vida pessoal. Você participar hoje de um podcast não é algo... Eu tava até conversando com o Everton dentro do carro. Falei assim, pô, cara, olha que legal, né? A gente participando de um podcast dentro de uma empresa. É o que tá... Eu acho que tá escrito lá no meu texto pra Terra, né? Você ser de uma empresa grande de renome é algo gratificante, mas você participar da construção disso até que uma empresa chegue a tal patamar assim, é mais gratificante ainda.
Então eu acho que essa parte de você participar desse processo aqui da Terra te abrir possibilidade de você se expandir tanto profissionalmente quanto pessoalmente, dando possibilidade de você ler no espaço, né? Porque querendo ou não, a Terra investe tanto tempo e dinheiro nos nossos momentos de leitura, nos nossos momentos de apresentações, nos momentos que a Terra permite que viajamos pela empresa. Então ela investe 20 minutos antes cara, sai porque é ar-condicionado ligado, é a luz ligada. Então, assim, a gente vê que a Terra cativa o seu desenvolvimento, né? Eu não falo isso de forma alguma pra puxar sardinha nem nada, mas é algo que realmente quem entra fala assim, cara, eu vejo que aqui realmente tem uma possibilidade que me faça crescer profissionalmente e tem uma possibilidade que me faça crescer pessoalmente e ambas andam juntas, sabe? Você não precisa se distanciar de uma pra correr em outra. Então eu vi que foi me aberto esse leque de possibilidades e creio que, cara, a Terra é isso. A Terra é um lugar de crescimento pra quem quer crescer. Então eu tô lá, eu tô crescendo. Às vezes dói um pouco crescer, porque crescer às vezes dói. É o que eu falei, eu tive que andar de avião, eu tive que distanciar um pouquinho da minha mãe. E realmente é um pouquinho doloroso, mas assim, eu tava crescendo e a maioria da parte da nossa vida vai ser isso. Vai ser você crescendo e vai doer às vezes um pouco. Qual é aquela frase que nós falamos lá na empresa? O cresce? Pô, Ih, esqueceram. esqueci. Então vai ficar pro passado. Ficou pra história. Calma que agora eu tô Alguém tentando- lembra? Ou cresce ou... Ih, esquece então. Ficou. Everton. Não, eu Eu só lembro do José falando, a Terra vai crescer. Ah, Com ou sem José? Essa eu lembro bem, porque... É, tá marcado. Vamos lá. Vocês aqui que estão representando agora o time comercial, nós vamos dividir isso pela perspectiva do Vitor e do Everton. Vitor, como é que você entende o setor comercial e como é que você entende pro nosso convidado, pra clínica que nós estamos promovendo esse conteúdo? Porque nada mais esse podcast nós estamos criando para aquelas pessoas que fazem parte do nosso ecossistema, que estão de alguma Sim. forma ali envolvida com a Terra. Então, hoje nós estamos finalizando a primeira temporada. Então, nós falamos aqui sobre gestão financeira, nós falamos aqui sobre marketing, nós trouxemos aqui sobre NRs, porque tem muitas empresas, muitas clínicas de medicina ocupacional que prestam consultoria. Então, assim, nós estamos buscando cada vez mais na Terra, como vocês diversas vezes trataram aqui, sobre gerar o fatural e a boa experiência para essa clínica. Como é que você entende a sua participação e qual o recado que você deixa para essas clínicas? E olha, esse é o Vitão, tá? Vocês falam com ele todo dia, estão tendo a oportunidade de ver esse rostinho aqui. Ele tá um pouco caladinho hoje, mas Sou tímido, tá, gente? Vitor Sou todo tímido. tá tímido aqui. tímido. Mas no Cara, dia a dia, A fala cara pra por trás caramba. daquela voz bonita que os convidados ouvem, né? É E desse aí, Vitor? menino aí. Você falou uma coisa, César, muito importante. A gente, às vezes, não atera, mas quantos locais que fecham um contrato, fecham alguma parceria, te dão maior atenção, mas quando fecha, some. Te ignora, aí você não tem Passamos por isso essa dificuldade. semana, Exato. inclusive. A gente vive isso. Então, assim, isso você fecha com animação, mas passa às vezes horas ou dias, você vê uma perspectiva totalmente diferente. E isso é totalmente contrário da Terra. O que a Terra proporciona com o convidado é você ter total atenção para fechar, total atenção fechado, total atenção precisando de qualquer ajuda depois. A Terra hoje presta um serviço de que realmente você é meu convidado. Você está com qualquer dúvida, qualquer dor, qualquer necessidade, a gente está aqui à disposição para estar ajudando. Então hoje você não vê essas situações com a gente. As pessoas, se a gente pegar hoje nossos contatos, nossa lista de feedbacks, quantas pessoas falam Vitor, Everton, César, José, muito obrigado pelo atendimento de vocês. Quantas clínicas hoje não são nem parceiras nossas, mas indicam a Terra. Nem tem parceria com a gente, porque sabem do que a gente proporciona a essas pessoas, sabe? Igual o José falou, não falo isso puxando sardinha, não, realmente é uma verdade, sabe? A gente passou por essas mudanças sabendo que hoje o nosso convidado é o mais importante pra gente. Então a gente trata o nosso convidado com muita atenção, com muito carinho, porque se ele tiver um dia ruim, isso vai afetar a gente também. Se ele tiver um dia bom, isso vai nos ajudar. Se o nosso convidado crescer, vai nos ajudar. Se o nosso convidado estiver satisfeito, automaticamente a Terra também vai estar, porque sabe que vai estar prestando um bom serviço.
Então, quando se fala para mim sobre, cara, sobre o que para você é essa diferenciação de pós e pré, é esse cuidado. Que é uma primeira vez que eu tive esse contato de cuidado realmente passando, porque a gente diariamente agora recebe ligações às vezes quer ligar para cancelar um serviço, quer ligar para cancelar alguma telefonia. Quantas horas você passa no telefone? Inclusive, só te cortando rapidinho. Não. Eu acho importante frisar que não tem ninguém no WhatsApp da Terra sem resposta, né? Eu falei com algumas empresas essa semana, que eram questões pessoais, e eu tô sem resposta de algumas empresas. Responde lá, por favor. É um bom ponto, José. É um bom ponto. Mas assim, falando usando um outro termo, eu me apaixonei pela forma como a Terra trata as pessoas. Trata os convidados, trata as clínicas, porque de fato não é só da boca para fora. É convidado. Porque é muito fácil a gente falar e não praticar. Às vezes, nós precisamos falar e praticar. E hoje a Terra pratica. E eu tenho certeza que se desse a possibilidade hoje de outras pessoas, convidados no nosso comentário, eles iam falar embaixo. Caramba, é verdade. Quando eu preciso de qualquer ajuda, às vezes, igual a gente falou, às vezes é um problema no computador da clínica, onde tem que ter um suporte, mas a gente está ali para ajudar. Às vezes é um problema, uma dificuldade da técnica em não ter um conhecimento da realização do exame, mas a gente está aqui para ajudar. Às vezes é uma dúvida médica, a gente chama nossos especialistas para ajudar. Então isso é o convidado. Isso é você realmente se posicionar e você dar o melhor. Então hoje, as pessoas que querem trabalhar com a Terra, que têm esse desejo, precisam ter isso no coração. De realmente ter essa empatia de eu quero dar o melhor para o próximo. Eu quero ser a melhor versão para ser essa ótima versão para o próximo. Porque hoje a gente brincou sobre, gosta de Marvel, gosta disso, mas o principal hoje é você uma pessoa que vai se doar para uma pessoa que precisa de uma ajuda. Porque você fazer o básico, todo mundo vai conseguir fazer. Esses exemplos que nós falamos aqui sobre você sair da caixinha, nem todo mundo tem essa disposição de fazer. Mas a Terra teve esse ensinamento, teve essa ideia, compramos todos juntos e hoje nós temos. Então, aqui é um lugar de crescimento, a Terra investe nas pessoas, a gente já falou sobre os livros e tudo mais, disponibiliza tempo, disponibiliza viagens, tem ideias. Então, é uma empresa que realmente investe no seu funcionário. Quantas empresas as pessoas chegam, bate ponto e ir embora e acabou? Não. A gente aprende sobre desenvolvimento de fala, de apresentação, desenvolvimento em você saber negociar melhor livros. Todos nós estamos com livros aqui, tem nossos troféus, os troféus tem tudo aqui na mesa. Tudo que a gente começou e a gente está até hoje. E para as próximas pessoas também vão ter essa mesma ideia. Vai estar começando de uma etapa e daqui a pouco vai estar mudando, crescendo, evoluindo. Então hoje para mim a Terra é crescimento e evolução. Eu acho muito importante também, que o Vitão falando aí, eu acabei lembrando, a questão que é trazido a nós continuar nos atualizando. Muitas pessoas entram em empresas, galgam um caminho ali dentro da própria empresa e para de se atualizar no mercado, para de estudar, para de buscar coisas novas. E você até nos solicitou, não, vamos lá, vamos ter um perfil no LinkedIn direitinho, vamos atualizar com os nossos cursos, vamos a gente ficar bonito no mercado. Uma coisa totalmente atípica, né? O seu gestor fala pra você Vai lá, atualizar. se vende. LinkedIn. Mas hoje, não tenho intenção, tá? Não tenho. Mas caso eu vá para outra empresa procurar outro trabalho, cara, eu vou ter uma referência de tipo assim, pô, olha o meu LinkedIn. Everton Marques, tá? Olha o meu LinkedIn, tem um episódio lá Eu não posso nem falar meu nome, ninguém vai conseguir escrever. Tem um episódio lá no YouTube onde eu participo, você pode me conhecer um pouco através do episódio, pelo que a empresa tá me proporcionando. Então, tipo assim, hoje eu tenho um currículo que eu posso, cara, a empresa que eu for, eu tenho um histórico muito bom, eu tô atualizado no mercado para trabalhar. Mas o interessante é que a empresa Terra me fornece isso para eu continuar me desenvolvendo e fazendo com que a empresa cresça. Então, tipo assim, é uma via de mão dupla. Cara, se atualiza, porque você se atualizando, você pode fazer com que a gente expanda, a gente pode alcançar outras áreas, a gente pode crescer melhor em diversos pontos. Então, assim, é importante isso, porque muitas empresas realmente, você vai crescer aqui e você tem esse teto. A Terra busca desenvolver a gente, de fato, né? E é igual tá lá no quadro, em questão em relação aos convidados. Ir além da educação, né? Porque muitas empresas tratam seus clientes educadamente.
E aí, tratar como convidado é ser muito mais do que educado. É muito mais tipo assim, eu não, senhora, não preste esse serviço. É buscar o encantamento. Por mais que Buscar a um gentileza encantamento. não gere a gentileza, a gente tá acostumado a ver, né, a frase, a gentileza gera gentileza, mas nem sempre a gentileza gera gentileza. Verdade. Mas por mais que não gere a gentileza, né, isso da resposta dos nossos convidados, a Terra sempre vai voltar com a resposta gentil. Então, por mais que você seja gentil ou não, a Terra sempre será gentil. Pô, frase bonita, Caramba, cara. hein? Vamos botar no quadro Nossa, segunda-feira. Poético. Excelente. Estamos chegando pro final e eu quero fazer o meu registro aqui, pegando pontos do Everton e do Vitor. Eu falo pra vocês que eu não sou leviano com as palavras e eu muitas das vezes até entro ali na vida pessoal de vocês. Vocês sabem o quanto eu e Mayara nos preocupamos individualmente com cada um. Vocês sabem o quanto nós já chamamos em alguns momentos cada um para conversar, porque de fato nós nos preocupamos com vocês. E o nosso principal cuidado, Vitor, a nossa prioridade não é o nosso convidado hoje. A nossa principal, o nosso maior cuidado é com o nosso time. Porque sem time não existe empresa, sem time não existe convidado, sem o time nós não conseguimos gerar o encantamento no convidado. Então, é por isso que nós, lá na Terra, buscamos às vezes eu acho que até para alguns demais, tá motivando vocês, tá sabendo como é que tá o dia a dia de vocês, tá sabendo como tá a relação de vocês em casa, como é que nós podemos estar contribuindo com o desenvolvimento de cada um, porque é isso que eu e a Mayara cremos, que é só nesse caminho que a Terra vai alcançar o lugar que nós já sabemos que ela vai chegar. E você falou assim, poxa, é até estranho alguém pedir para os seus funcionários colocarem, atualizar o LinkedIn, mas eu não me preocupo com isso. Na Terra, eu não me preocupo com isso. Eu falo para vocês que vocês podem ir embora a hora que vocês quiserem, mas o que eu entendo é que vocês podem, se eu creio que o processo de crescimento de uma empresa vem através também do crescimento do time dela, é de suma importância, eu não posso ser hipócrita e não fomentar o desenvolvimento de vocês, o estudo de vocês. Por isso que eu cobro, Everton, tem que chegar também com certificado, tem que atualizar o currículo, até porque é o seguinte, se eu amanhã alguém for recrutar vocês ou abrir um novo espaço, né, em algum setor novo da empresa, é óbvio que a vaga principal tem que passar primeiro para o time de casa. Então o recrutador ele vai olhar o currículo, vocês vão passar pelos processos naturais de um processo para uma futura vaga. Então é importante para a Terra que vocês estejam atualizados. Tem muita gente no mercado que talvez tenha medo que o seu time, que o seu colaborador se desenvolva ali, que vai embora, mas não. O que a Terra puder fazer para investir no crescimento de vocês e, lógico, fomentar vocês também através do desenvolvimento individual, e vocês já estão fazendo muito bem isso, em faculdade, em curso, viajando, cara, nós vamos alcançar lugares cada vez maiores e assim nós vamos estar levando a nossa marca com excelência para cada canto do Brasil, porque a Terra hoje está já em todos os estados. Sim, estamos. Entendeu? Nós estamos cada vez mais evoluindo e é óbvio, né, que já encerrando, é óbvio que a Terra tem muito a melhorar. Nós temos nossos erros às vezes no dia a dia, nós temos às vezes erros no processo. As clínicas às vezes, nem sempre, às vezes surgem demandas que elas trazem pra gente e nós buscamos, como o José falou, que ninguém fica sem resposta. Quando essas demandas chegam, nós buscamos rapidamente consertar. Eu passei esse início de ano falando com algumas clínicas, perguntando, beleza, o que você acha que como nós podemos servir você melhor? E assim nós vamos implementando questões tecnológicas. E assim, eu creio que juntos, que fique bem claro novamente, que juntos nós vamos crescer. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não, é só falar essa parte do LinkedIn, né, que é uma parte muito importante, mas eu acho que tudo na vida a gente tem que ver a parte positiva e a parte negativa. Às vezes a gente vê mais o negativo do que o positivo. Eu acho que os gestores, né, que não têm esse hábito de proporcionarem essa exposição dos seus colaboradores para estarem atualizando o LinkedIn, acho que eles não veem que isso é via de mão dupla. Por exemplo, se eu coloco lá no meu LinkedIn atualizando sempre, tá lá, que eu trabalho na Terra. Então eu tô colocando lá as minhas conquistas, os meus certificados. Então as pessoas olham pra Terra e falam assim, pô, tem esse funcionário aqui, ele é bom, ele serviria pra gente, mas ele tá trabalhando na Terra. Então assim,
isso mostra que a Terra não tem assim, colaboradores que estão estagnados, entendeu? Mostra sempre que a Terra tá... Tanto a Terra quanto os colaboradores estão se atualizando, estão se aprimorando. Então, acho que isso é uma via de mão dupla. Acho que alguns gestores não entenderam isso ainda. Alguém quer deixar um recado final? Ah, você tava com aquela questão da pergunta, né? Deixa alguma coisa pros seus convidados e tal. Pros seus convidados, ó. Fica pra quem tá assistindo a gente e tal. E eu tava vendo algumas palavras esses dias. E o que bateu forte em mim foi a questão da permanência. Né? Não só ser resiliente, não só perseverar, mas permanecer. Porque permanecer é você estar num local, passar por todas as situações nele e se atualizar, avançar naquilo. Então, estar desde o início do processo, olhar para trás e ver quantas pessoas tiveram oportunidade de estar aqui conosco hoje, mas desistiram no meio do caminho, pararam de se atualizar, ou simplesmente quiseram respirar outros ares. Mas quando a gente olha para frente, sabe onde vai chegar, sabe onde a empresa quer estar, e nós individualmente sabemos o que nós queremos para nossa vida, e isso é proporcionado, às vezes, muito nesse ambiente nosso interno da empresa, a gente permanece e a gente fala, cara, eu não vou tirar o pé daqui, e eu vou dar o meu melhor para que isso tudo venha a se realizar. É que o César trouxe na questão na apresentação do início do ano, na apresentação do novo espaço que a gente está. Mano, vamos... Quem que concorda dar 102% pra gente ir a mais, pra gente ir além, e se comprometer com isso, agarrar isso com todas as forças e continuar prosseguindo. Então, se você aí, né, que tá ouvindo a gente, tem a certeza do local que você tá, tem a certeza daquilo que você quer pra sua vida, entende que a empresa que você tá é uma empresa que vai te levar pro crescimento e até ao meio que você tá, permaneça, porque momentos difíceis vão vir. É normal. Momentos difíceis já acontecem e são provas pra gente ser aprovado. E quem permanece no final sempre tem a nossa conquista. E aí, Vitão? Encerrou ou quer lançar? Depois dessas palavras aí, eu Nenhuma fico piada? até... Oi? Nenhuma piada? Da Não. Xuxa. Tá na hora, tá na hora. Saca. Casaria Eu sabia. Casaria olha. completamente Gente, agora. só pra Agora só seria pra- perfeito. Pra finalizar aqui, eu fazer os agradecimentos, Vitor. Vai. Vamos deixar só claro aqui. Vamos eternizar Vai. só o porquê você fez o Tá Na Hora, Tá Na Hora. E se Então. tornou o rei das piadas de quinta. Então, Eu acho gente, que o pessoal vai entender quando ele fizer a piada, mano. Então, gente, piadas de quinta, todo mundo aqui participa, a gente tem esse momento um pouco mais descontraído para dar aquela leveza na quinta-feira. E esse momento específico que o César acabou de falar foi na confraternização de 2022, 2021 para 2022. 2021 para 2022. A gente estava em um ambiente, a equipe, a gente estava reunido, tendo a festa de comemoração no final do ano. E aí, chegou um determinado momento, eu falei assim, o garçom já tava olhando a gente assim, que já tava fechando as coisas, fechando o local. Eu olhei, um amigão chegou ali pra gente, né, pra recolher as coisas. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, olhei pra galera, tava todo mundo assim já, vamos se preparar Pediram pra ir. a conta já. Pedindo a conta, eu falei, eu não sou Xuxa não, mas tá na hora, tá na hora. Tá bom, vamos encerrar aqui com o Vitão. Vamos. Eu tô com vontade de enfiar minha cabeça dentro da terra. Foi depois dessa piada. aí, ó. Tá muito rindo lá, ó. ruim. Foi essa Ele riu, tá, vontade gente? que Na todo hora, ele mundo riu. teve. Ele riu porque ele ficou sem graça. Ele pensou É no- daí ele pensou no 10%. pra baixo, tá, Isso, gente? É daí só pra que na baixo. gente tem uma regra, piada ruim, só quinta-feira, É. e ele é o rei das piadas. Meus amigos, estamos chegando no final dessa primeira temporada. Muito obrigado pela sua presença. Tivemos aí 4 encontros. Foi um mês muito bacana, toda terça-feira, soltando esses vídeos, trazendo conteúdo relevante para os nossos parceiros, para os nossos convidados. Siga o @TeraTelemedicina no Instagram, siga o @TeraTelemedicina no LinkedIn, siga TeraTelemedicina no YouTube, tem o nosso site. Você que é médico, você que quer compor o time comercial, time de tecnologia, enfim, esteja ali aberto às nossas redes para você trocar uma ideia, conversar. Se quiser conhecer um pouco mais da nossa história, só mandar um WhatsApp, só mandar uma mensagem no Instagram que certamente alguém vai te responder, você não vai ficar sem resposta. Muito obrigado, tô muito feliz, é um desafio novo, e eu acho que foi um desafio novo para vocês também estarem aqui. Né? Eu acho que a vida me fez um pouco low profile, então eu não tô acostumado com muitas câmeras. Tô um pouquinho recuado. Então, mas... nos acompanhe, um forte abraço e até a próxima temporada. Rapidinho, eu esqueci de falar uma coisa. Eu tenho que agradecer os nossos médicos,
que estão diariamente conosco, liberando Grandes laudos médicos. num prazo Grandes excepcional. Eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos médicos, nosso time de contabilidade, pro meu grande amor, Maiara, e um grande O beijo pro último meu romântico. filhinho também, Levi, que vai estar assistindo, e eu sei que ela vai dar um sorrisinho agora. Vira Assiste- registro, né, cara? Vou deixar Então, aqui assim, também. Peraí, então, assim, peraí. você não precisa guardar no álbum, tá no cloud. Amanda, eu te amo. Pedro, vai chegar dia 30, tá marcado. Um forte Também te abraço, amo. até a próxima temporada, tchau!